A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TV Cabo, chegamos a mais um encontro do Via Literário, Encontros em Prosa e Verso. Esse programa que pretende ser um tributo à palavra em suas múltiplas formas de expressão. E no programa de hoje nós recebemos no Vozes Literárias uma pessoa que a trajetória permeia a literatura e a formação docente e, por que não dizer, a cultura da nossa região. É a professora Maria de Lourdes Neto Simões, a querida Tica Simões. Nós temos as sempre oportunas e atuais indicações de literatura no Vitrine da Via, neste programa com Gabriel Xavier, a Crônica da Semana com Leila Oliveira e na nossa atração musical, nosso querido Cristiano Reis, aquele que embala as noites da nossa cidade com sua melodia, com sua poesia, com sua música. Vem com a gente construir o Via Literário Encontros em Prosa e Versos, porque você já sabe, ele é construído especialmente para você. Rio Cachoeira e Valdelice Pinheiro. Rio torto, rio magro, rio triste. Parece que chora, sente dor, parece que fala em lamentos, dos afogados que engoliu, das flores que já levou. O remorso, cachoeira, o remorso te entortou. Chegamos ao Vozes Literárias, o quadro deste programa que se dedica a conversar sobre a vida e obra dos autores, sejam eles da Via Literária ou sejam os autores mais importantes da literatura regional. E hoje, com muita alegria e com o olhar de um fã, de um admirador, de um aprendiz para com uma mestra, eu estou aqui conversando com a professora Maria de Lourdes Neto Simões. Ela que é doutora em Estudos Portugueses, pós-doutora em Literatura Comparada e Turismo Cultural, pós-doutora em Literatura Portuguesa Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, professora titular aposentada da Universidade Estadual de Santa Cruz, onde também foi pró-reitora de pesquisa e pós-graduação. Ela que é comendadora 2 vezes da Ordem do Ensino Público de Portugal e do Mérito de São Jorge dos Ilhéus. Ela é acadêmica na Academia de Letras de Itabuna, onde ocupa a cadeira número 31 e, recentemente, passou a ocupar a cadeira de número 19 na Academia de Letras de Ilhéus. Obviamente que o currículo da professora Tica Simões não caberia aqui nem neste programa, tamanha a envergadura de sua obra. Mas eu acredito que esse primeiro momento nos dá a oportunidade de fazer a ela aquela pergunta tradicional que você já conhece do Via Literário Encontros em Prosa e Verso, que é: quem é Tica Simões, ela por ela? Nossa, Tica Simões é uma pessoa que diz sempre que teve sorte na vida. Eu tive sorte porque tive paz e uma infância muito alegre, onde a brincadeira diária era ler e viver aventuras e nadar. E tive sorte porque encontrei e vivi durante toda a minha vida com uma pessoa muito especial, que foi meu marido, Henrique, com quem eu comecei a namorar com 13 anos. Então eu não posso falar da minha vida sem referir este amor, né? E depois também tive sorte profissionalmente, porque fiz parte de um grupo que batalhou pela Universidade Estadual de Santa Cruz, hoje universidade, mas fomos lá desde o começo, nos tempos que chegar à universidade era atravessar um bosque de lama, né? A gente ia até com botas às vezes, mas foi um trabalho assim belíssimo e que um grupo de sonhadores lutou e inclusive eu acho que o reitorado da professora Rindel Bagre foi que deu a grande virada, mas muitos sonhadores fizeram parte desse sonho e hoje está aí a nossa universidade, não é? Que é um marco importante, uma referência no ensino superior, não só da região, como do Estado,
como do Brasil, e alcança foros internacionais, inclusive. Então, naquela universidade, eu trabalhei principalmente com pesquisa e ensino. Ali fiz a minha produção científica, que é a minha produção maior, não é ficcional, mas é nessa área de estudos, principalmente os relacionados à literatura e turismo. E assim tenho caminhado. Maravilha. E nós todos somos tributários dessa obra, e um provérbio chinês que diz: sempre fica um pouco de perfume na mão daqueles que oferecem flores. O perfume das flores que a senhora ofereceu na formação de gerações, sejam profissionais das letras, da pedagogia, das licenciaturas em geral, ou também a partir dos seus estudos e do seu trabalho de fomento aos novos poetas, aos novos escritores. Então, eu queria saber da senhora como é que a senhora vê em panorama, em perspectiva, esse processo histórico de formação da comunidade poética aqui da nossa região, desde a sua antologia Poetas Novos da Região Cacaueira, e também, lá em 1985, um comentário no livro Itinerário de Aldo Bastos. Então, eu fui tentando resgatar assim, o quão longe eu conseguia chegar em termos de onde Tica está, pela primeira vez, comentando um trabalho de poesia. Nossa! E aí foi o mais antigo que eu encontrei, 85, Aldo Bastos, 38 anos atrás. Um comentário seu, junto com o Valdelice Pinheiro, a respeito desse livro de estreia de Aldo Bastos na poesia. Então, um comentário muito generoso, mas sem deixar também de ter o olhar de perscrutar o detalhe. Então, assim, desde quando a senhora está fomentando e acompanhando esse desenvolvimento da poesia na nossa região, como é que a senhora vê esse desenvolvimento em perspectiva desses tempos para cá? Olha, veja só, na minha vida foi muito importante o trabalho de orientação em pesquisa, de iniciação científica e depois na parte do mestrado. E eu começo com essa coisa da orientação porque dessas orientações eu tive a alegria de ver o progresso das pessoas. Alguns foram para a poesia, outros foram para a ciência, mas de qualquer maneira eu não posso deixar de referir isso e inclusive citar aqui o Grupo de Pesquisa Identidade Cultural e Expressões Regionais, que é um grupo que foi formado há mais de 30 anos. Eu sou jurássica. E até hoje nós somos amigos, mas o que me dá alegria é ver como eles realmente fizeram sucesso na vida. Em relação a esse trabalho, e você cita o livro de Aldo Bastos, mas eu acho que teve algo antes, inclusive foi um comentário que até Valdelice também estava comigo, sobre o primeiro livro de poesia de Rui Póvoas. Rui Póvoas faz parte dessa antologia primeira, né? Está aqui a última vez para vocês. Que eu publiquei. A primeira, em verdade, não foi essa, foi o Azulzinha. Foi uma antologia menor que eu comecei ainda em 82. Essa daí é de 80... Não, essa é de 82, a outra é de 78, se não me engano. Enfim, esse pessoal dessa geração era interessante, você falou antes, porque foi um estudo que a gente fazia na disciplina Teoria da Literatura, que eu dei aula durante algum tempo, e a gente identificava pessoas novas que estavam produzindo. Esse aqui que a senhora estava dizendo. Esse é o primeiro. Aqui realmente tem Rui, Geni, Xavier, que você já citou, e tantos autores aqui, eu não vou enumerar todos, são muitos, mas que estavam surgindo na época, e eu tenho a alegria de ver que eles hoje estão aí realmente na mídia com uma produção grande, não é? E são autores respeitados e que consolidam essa literatura regional tão rica. Mas as coisas começaram aí por volta desses anos e eu realmente me dediquei durante a minha vida à pesquisa, à identificação desses valores, a fazer ensaios sobre isso, a divulgar a literatura, tanto no doutorado quanto no pós-doutorado, foi exatamente nesse sentido de não só estudar mais profundamente, mas também procurar divulgar essa produção regional que é muito rica. Nós realmente temos a sorte de termos aqui grandes autores. Jorge Amado, essa árvore que sombria todos, Jorge Amado, Adonias, agora Ciro, né, que está com essa pujança imensa. Rui,
que cresceu tanto, e tantos outros, mas é muito rica essa região. Se nós formos levantar toda a produção que nós temos aqui, realmente é exaustiva. Exaustiva no sentido muito positivo da palavra, né? E termos a professora Tica Simões com um olhar atento e estudioso a respeito dessa obra, qualifica ainda mais esse cenário, né? Porque pode oferecer um instrumental para compreendermos toda essa literatura em suas minúcias, em suas sutilezas. Professora, nós temos uma parte da nossa entrevista que se chama A Te Dedico, em que escolhemos um poema, né, para um pouco perfumar ainda mais essa conversa. E no A Te Dedico de hoje, escolhi um poema de Valdelice, que está aqui na sua obra, esse livro primoroso, necessário e, acima de tudo, assim, muito delicado, e conjugando delicadeza e potência, né? A potência da palavra e da poesia de Valdelice, com a delicadeza do traço, da diagramação, da capa. Trabalho muito importante de referência. E o poema diz: eu invento cristais à flor da terra e crio o inexistente. Meu universo nem aparece. Por isso, é maior, eterno, indestrutível. A palavra cria a realidade, não é, professora? E essa realidade, ela pode ser construída e desconstruída. Como é que a senhora tem percebido no cenário da fluidez do mundo contemporâneo, onde a palavra edifica e onde ela tem sido instrumento de desagregação? Realmente a palavra é uma arma, né? Uma arma no sentido positivo, de você conseguir coisas, e de você influenciar pessoas, e de você mostrar o belo, e de você se identificar, mas também a palavra pode ser uma arma destrutiva, é verdade. A gente está vendo isso nesse mundo atual, onde os conflitos são muitos, mas as maravilhas também devem ser vistas e descobertas, não é? É verdade. Esse trabalho de Valdelice, por exemplo, é uma arma boa, e nós fizemos uma pesquisa assim, realmente que deu muito prazer, porque Valdelice deixou a sua obra quase inédita, né? Então esses poemas que estão aí nesse livro eram todos inéditos. Inclusive nós saímos recolhendo, estou dizendo saímos porque eu não fiz sozinha, eu fiz com um grupo de iniciação científica. Eu quero até citar o nome das pessoas, porque é justo, não é? Aqui, olha, os estagiários de iniciação científica à época, hoje já são profissionais, não é? Marley Santana, Mari Guimarães, Marcos Aurélio, Manuel Barreto, Shirley Aragão. Foram estagiários de iniciação científica, alunos da graduação, que me ajudaram a identificar, a recolher esse trabalho que estava disperso. E tinha poemas escritos em guardanapo de papel, poemas que estavam na mão de amigos. Porque ela escrevia, mas não se preocupava muito de guardar, não é? E nós recolhemos e contamos com a ajuda de Helena dos Anjos, que também guardava alguns originais e nos emprestou para a gente fotocopiar e depois, claro, devolvemos os originais para ela. E depois ela também desenhava. Então, os desenhos que tem nesse livro são desenhos de Valdelice também, né? Que a gente teve o cuidado de levantar e de tentar relacionar os poemas com os desenhos. Fizemos um encarte também, que eu acho que tem um aí dentro, né? Tem sim. Fizemos um encarte no poema para os leitores. Então é uma obra que realmente nos trouxe assim, muitas alegrias e muito merecidamente Valdelice tem hoje esse trabalho aí publicado. Que é o Quintal Tropical. É o Quintal Tropical. E assim, uma coisa que eu acho que é de uma generosidade sem tamanho é o fato de que esse livro está disponível gratuitamente no site da Editos. Pois é. Aliás, todos os livros que eu publiquei, eu acho que o livro é feito para as pessoas lerem, né? E hoje em dia, os dispositivos, as mídias são muitas. Eu sou do tipo que prefiro papel. Eu acho que ler o texto no papel dá outro prazer, mas de qualquer maneira a nova geração gosta muito de ler e-book. Então, por isso, todos eles estão no site da Editos, site de exposição. A Cielo também publicou Pluralidade, também está lá
à disposição. E o cheirinho inebriante do papel é uma... Ah, não, é insubstituível. É insubstituível. Professor, você voltar e pegar e... É outra história. né? Nós vamos voltar e comentar aqui essa vasta obra que vocês estão observando aqui, uma parte, né, das publicações da professora Maria de Lourdes Simões, Neto Simões. Vamos falar sobre a sua infância. Nós estamos falando do poder da palavra. Quando é que a pequena Tica Simões se encanta pela palavra? E, como eu disse no começo, desde pequenininha, porque meu pai era um grande leitor, minha mãe era poetisa, e a prática de ler lá em casa era uma coisa rotineira. Então, eu lia os contos de Anderson, eu lia Monteiro Lobato, né? Quando era menorzinha, minha mãe fazia os poemas dela e nos instigava também a escrever, meu pai também. Então, começou assim. Depois, eu também referi. Eu comecei a namorar com Henrique Simões, que era um grande leitor. E isso foi uma das afinidades que nós tivemos. E ele, como uma pessoa naquela época, atualmente não fazia mais diferença, a nossa diferença de idade de 6 anos, mas naquela época fazia, porque eu tinha 13, ele tinha 19, e ele tinha lido muito mais do que eu. E passou também a me apresentar Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento e tantas outras leituras, Somerset Maugham, Hemingway, e por aí eu caminhei a vida inteira lendo e olhando a vida com um olhar mais para a aventura, para a natureza, para as coisas que instigavam ao belo. E como é que a senhora se deu conta que queria ser professora? Aí foi... Eu não queria ser professora, eu acho que estava dentro de mim, eu não sabia, né? Como eu sempre gostei muito de ler, eu sou de Salvador e vim morar em Itabuna por conta do meu casamento. E na ocasião, a Faculdade de Filosofia de Itabuna estava oferecendo curso de letras. Como eu era leitora e queria fazer um curso superior, e as oportunidades no interior naquela época não eram muitas, eu fui pelo que eu gostava de fazer. Mas não era necessariamente porque eu gostava de ser, porque eu não tinha essa experiência. Entendo. Mas eu gostava de ler. E aí fiz o vestibular para letras, tive a alegria de ter grandes professores, e eu cito com muita alegria e outro fator de sorte, os professores que eu tive, Ritinha Dantas, grande professora em literatura, Manuel Simeão da Silva, Rivaldo Balieiro, por aí, Flávio Simões Costa, que foram assim pessoas que marcaram a época no ensino superior da região. Eles realmente foram os pioneiros, né? Com Sônia Nazaré na liderança, mas foram os pioneiros. A minha geração veio em seguida, mas a minha geração, que éramos Agino Gasparetto, éramos... Tá ali nos bastidores, foge da câmera. E tem essa editora tão fantástica que é a Via Literário, e tantos outros, né? Inê Albago, Margarida Fael, Rui Povas, Joaquim Bastos, enfim. Se eu começar a enumerar aqui, não paro nunca. Mas essa geração foi a geração que começou na FESP e depois deu a virada para o ESC. Então, acho que nós temos a alegria... Olha, alegria para mim é uma palavra-chave. Sim, perfeito. Nós temos a alegria de termos feito parte dessa geração que lutou pelo ensino superior na região. Isso aí realmente foi uma sorte também, né? Perfeito. E assim, a composição desse elenco estrelado e comprometido, né? Exatamente. Essa virada. Não, o compromisso e a busca do sonho, da realização do sonho, é que foi o importante, né? O sonho, a gente sempre tem que perseguir sonhos. Porque a pessoa, quando deixa de sonhar, a vida fica sem sentido, não é? O sonho tem que ser sempre constante, e na hora que você realiza um sonho, você vai em busca de outro sonho, e a vida tem que ser um sonho a ser realizado. E sem medo. Sem medo, coragem. Porque o medo imobiliza a vida. É? E ela disse que não é poeta, viu, gente? Olha, como nossa conversa passeia entre as sutilezas da vida cotidiana e também a densidade do trabalho acadêmico,
Queria saber quando é que Maria de Lourdes vira Tica. Paz, isso aí realmente é uma história. Bom, Maria de Lourdes vira Tica. Diz minha mãe que quando eu era pequenininha, é porque meu nome Maria de Lourdes foi um nome assim meio que... Minha mãe era muito devota, eu sou agnóstica. Mas minha mãe era devota e meu irmão teve um problema de saúde e ela fez uma promessa para eu me chamar Maria de Lourdes. Aí eu digo a ela, meu irmão ganhou a graça e eu carrego o nome. Então, desde pequenininha, ela conta que eu chegava na frente do espelho e fazia, oi, Tica, oi. E aí meu irmão começou a me chamar de Tica. Mas aí ficou uma coisa dentro de casa, né? Sim. Depois, quando eu passei a coordenar o vestibular, eu coordenei o vestibular da UESC durante 15 anos, e os jornalistas aí, todo mundo chamava de Tica, né? Extraoficialmente. E aí começaram a colocar meu nome no jornal Tica Simões, e pegou e eu virei Tica Simões. Mas realmente, meu filho, quando eu era pequeno, as pessoas ligavam, às vezes ligavam lá para casa e fazia, professora Maria Luz de Tarde, fazia, não, aqui não mora nenhuma Maria, aqui mora Tica Simões. E aí pronto. Eu hoje fico até meio atrapalhada quando eu vou me apresentar. Como é seu nome? Maravilha, maravilha. Tá vendo? Boas histórias que se revelam. Vamos falar um pouquinho dos seus livros? Aqui nós temos uma diversidade de trabalho. Eu trouxe só alguns porque realmente não cabia trazer. Já falamos sobre expressão poética de Valdelice e vamos falar desse outro aqui que é belíssimo nas suas ilustrações. Esteja a gosto, viajando pela Costa do Cacau em literatura e fotografia. Como é que é? Esse livro também tem me dado muita alegria, porque é um livro que nós fizemos também no grupo de pesquisa e esse aí é voltado para a divulgação e o incentivo à visitação da região em relação à cultura e turismo. Então, ele tem fragmentos dos autores da região e tem fotografias de momentos e locais especiais, principalmente ligados à natureza, né? Eu tive a felicidade de abrir no trecho de Ramon Vane, Magia Mata Atlântica. Vocês que nos acompanham nos outros projetos sabem do Alvorecer Poesia. E eu quero fazer uma referência aqui à nossa querida Silvia Smith, atriz, professora, coordenadora do grupo de teatro Vozes, que interpretou magistralmente esse poema de Ramon Vane lá no terreiro de Candomblé, onde a Alba Cristina é Yalorixá. Então, se você quiser ver Magia Mata Atlântica, interpretado por Silvia Smith, vá ao Alvorecer Poesia, você vai ver esse encontro aqui feliz que deu a oportunidade de encontrar esses dois projetos que, sob a batuta aí do projeto Via Caminho das Pedras, da editora Via Literário, tem proporcionado crescimento e visibilidade a poetas, atrizes, atores da nossa região. E aqui, ao abrir o livro, eu percebo que nada nessa vida é por acaso. Eu abri logo no Magia Mata Atlântica. Então, é como a professora Tica vai dizendo, o livro todo ele muito bem ilustrado, com traços de elementos da nossa cultura e com a poesia. Henrique Dantas e uma série de outros. Essa imagem aqui para mim é muito representativa, né? As frutas da nossa região, a senhora Romana Gamela. Esse livro também está disponível gratuitamente no site da UESC? Também. Então, além desse encontro feliz com a professora Tica, vocês têm a oportunidade, ao tempo que estão assistindo essa conversa, acessar o site da UESC, da Editos, e fazer o download de todas essas obras e conhecer um pouco mais. E também, quem quiser o livro nesse suporte, a Editos acaba de abrir a sua livraria, né? Lá no campus da universidade, eu acho que vale a pena ser visitado também, né? A livraria que funcionava ali na biblioteca, agora está na torre administrativa. Muito bem lembrado. Vamos mais, professor. Vamos falar em viagem. Nós temos aqui a Casinha que Anda, uma aventura inesquecível com ilustrações de Jorge Pellegrini. De onde surge a ideia da Casinha que Anda? Olha, é verdade que eu falei no começo da meu espírito de aventura, né? E foi uma das coisas que deu certo na minha vida, porque Henrique também gostava muito de aventura e a gente passou a vida juntando trabalho e aventura. Então, por isso a gente viajou muito. E em viajando, nós tínhamos um motorhome. E esse livro conta uma das muitas viagens que nós fizemos, e essa daí foi com os netos,
que foi uma viagem pela Costa do Cacau e Costa do Descobrimento, mostrando, falando de geografia e de história e viajando, né? E aí eu escrevi, como escrevi todos os meus relatos de viagem. Esse aí eu escrevi e, por incentivo, inclusive, de Baísa, que tinha lido os originais, eu mandei para um concurso da Funarte. Mas mandei despretensiosamente, porque ela ficou, e eu mandei. E aí, para minha grande surpresa, ele foi classificado num cenário nacional e as pessoas me ligavam, você ganhou? Claro que eu não ganhei. Até que fez assim, menina, olhe lá no site, não custa nada, eu já ganhei. E aí resolvi publicar por isso, né? E tem a ilustração, são fotografias de um trabalho maravilhoso que George Pellegrini fez. Ele transformou as fotografias em aquarelas. E aí deu realmente uma beleza ao livro, né? O livro foi publicado depois desse concurso. Eu quero ler a dedicatória. Ela disse que não é poeta, viu, gente? Agora a prosa poética está presente aqui com uma força e com uma construção assim de palavra e imagem. Olha só. Para meu pai, de quem herdei o gosto pela viagem. Para Henrique, viajante companheiro de aventura vida. Para Mal, Moi e Reco, primeiros tripulantes e inspiradores desta aventura. Para Pedro e Camila, aventureiros que não foram. E para Lulu, Gabi e Juju, que chegaram depois. Essa dedicatória é uma poesia. E George Pellegrini, de fato, nosso reconhecimento por esse trabalho primoroso. Esse trabalho, eu devo dizer que ele tem me dado muita alegria, porque, veja só, eu escrevi uma tese de doutorado que levei não sei quantos anos trabalhando e pesquisando e não sei o quê. Não, teve uma repercussão, depois a gente fala sobre ele. Mas esse livro, O Casinha que Anda, tem me dado muita alegria, porque, através da universidade, eu desenvolvi um projeto de incentivo à leitura. Então, eu mandava os livros para as escolas, especialmente Arco-Íris e outras escolas mais. Eles liam com os alunos e depois eu ia lá conversar com os alunos sobre livro. E como eu tinha um motorhome ainda, eu ia com o motorhome. Aí era um sucesso, porque eles queriam saber da aventura toda e depois queriam visitar o motorhome. Claro que todo mundo queria banheiro, todo mundo queria beber água. Virava um acontecimento. Não, mas era assim demais. Um dia até uma avó me disse, poxa, você me bota numa situação difícil, porque meu filho leu seu livro, meu neto, e agora porque quer que eu viaje de motorhome com ele. Então, é um livro que realmente ele tem tido assim uma resposta e claro que para o escritor a resposta do leitor é a complementação do seu trabalho, né? Perfeitamente. Professor, e a pluralidades? Vamos falar sobre ela? Aqui eu vou mostrar para vocês. Pluralidades foi a minha última publicação, quer dizer, é a mais recente, eu não sei se eu vou publicar ainda, mas de qualquer maneira. Esperamos que sim. Eu chamei de O Canto do Cisne. Porque eu fiz uma recolha da minha prova. Eu escrevi, sei lá, mais de uma centena de artigos pela vida. Mas aí eu fiz uma recolha e seleção e reescrevi muita coisa e acrescentei outras. E esse livro realmente é um pouco da síntese ensaística do meu trabalho. Como eu disse, eu sou muito mais ensaísta do que ficcionista. A imagem é algo muito forte nas suas obras, né, professora? Não, a imagem eu acho que a imagem é uma outra forma de linguagem, né? Ela se casa com a linguagem escrita. Então, na hora que eu mostro a imagem, o meu leitor tem duas leituras, né? A leitura imagética e a leitura imagética que a linguagem lhe dá, a linguagem escrita, né? Então, inclusive, esse trabalho... muitas das fotografias que aí estão são fotografias do grupo de pesquisa. Desse grupo de pesquisa que, como eu já falei, tem sido assim, constante na minha vida, inclusive com produção e com... Por exemplo, o Esteja Agosto mesmo, que vocês já viram. O Esteja Agosto tem essas fotografias, são dos estagiários aqui já do mestrado. Aí tem do mestrado e da iniciação científica. Tem algumas fotos minhas. Por acaso, aquela do passarinho que você me foi, a primeira foto que você mostrou é minha. E eu fiz no tempo que se revelava a foto, que hoje não revela mais, né? E deu um tratamento nela aqui. Deu um tratamento que foi... Mas aí também eu tenho que dizer que foi um trabalho editorial
principalmente Alencar, que trabalhava na Edilson na época, era muito engraçado, que eu chegava lá com as fotos e ele dizia, precisa melhorar a qualidade, porque aí eu voltava e refazia as fotos. Não essa, porque essa daí teve de retrabalhar as fotos mais recentes. E era engraçado que naquela época a Baísa era a minha orientanda de mestrado. E aí Baísa me dizia que ela era editora, né, diretora. Aí ela me dizia que ficava pensando, agora ela está vendo que é refazer. Mas eu refazia tanto que ela disse, puxa, eu digo, mas você, quando você publica, você tem um resultado que fica, fica, né? Então você tem que se esmerar para sair o melhor que você pode. Então tem que refazer, faz. Tem que refazer, faz. Mas tem que garantir a qualidade do que fica. E aí, Gasparito que está aí me olhando e é editor, sabe muito bem do que eu estou falando, né, Gasparito? Então, o resultado final, o livro, a gente vai embora, mas o livro é legado, né? É verdade. Então, o livro fica. Por exemplo, esses livros que você está mostrando, principalmente o Esteja Agosto, o Casinha, eles têm caminhado o mundo. Porque o turista que chega, aquela voz Esteja Agosto, é muito engraçado, né? Porque realmente mostra a paisagem da região. Então, se as fotografias não tivessem tão caprichadas, ele ia ficar... Ao menos existia uma. E aí, falando em fotografias, eu quero destacar duas aqui. Uma é um desenho, outra é uma fotografia dos pés, da pisa do cacau de Aline de Caldas. Pois é. Esses pés calejados, É muito bonita essa foto, né? Muito doloridos, ela é muito expressiva. Eu confesso que se eu a tivesse, olha, pode ser um pedido aqui ao vivo, se eu a tivesse, faria um quadro. E essa outra aqui, professora, é sua? Que tá... Não, aí é de Valdelice. É de Valdelice. É. É de Valdelice. Olha aqui. Está no livro também. Está no livro em 2002, né? Isso da expressão poética. Olha que obra magnífica. Mas eu quero lhe mostrar outra que você não viu. Essa daqui... Deixa eu ver onde é que tá. Essa daqui merece uma referência pela... Olha, eu vou dizer a vocês que eu vou poder dizer na minha vida que folheei um livro junto com Tica Simões. Isso Olha, aqui... Isso aí é letra de Jorge Amado. Olha só. Isso aí foi uma carta que Jorge Amado me fez a propósito de um artigo que eu escrevi sobre a obra dele e foi publicado na revista Coloque Letras, de Portugal. Pois é. 11 de agosto de 93. 93, olha aí, quantos anos tem isso? 30 anos. Eu tô dizendo que eu sou jurássica, tá vendo? Em 93 isso. Isso aqui tá no patamar de emoção, para mim, do mesmo em que quando entrevistamos Ciro de Matos, nós lemos um poema que Drummond fez, um cartão de Natal que Drummond fez para ele a propósito de uma leitura de um livro que ele mandou. Para mim isso aqui está equiparado em termos de grandiosidade entre quem envia e quem recebe. Os dois. Aqui, Tica, Jorge Amado, Ciro e Drummond. Obrigado por nos oportunizar isso. Pois é, aí eu não ia colocar isso no livro, porque está junto, não sei se depois você vai observar, está junto de um trabalho que eu fiz sobre Jorge Amado. E eu não ia colocar a carta, que eu fiquei assim acanhada e tal, mas aí Rita, que a essa altura já era a diretora da Edith, não, coloca. Me incentivou tanto que eu terminei colocando. E para a nossa alegria. Fiquei feliz, porque estou partilhando com as pessoas, né? Fez muito bem. Vamos falar sobre a sua tese de doutorado? As razões do imaginário comunicaram em tempo de revolução, de 1960 a 1990, a ficção de Almeida Faria, também publicado pela Editos. E aqui tem uma parceria com a Fundação Casa de Jorge Amado. É. A senhora pode falar um pouco sobre o seu estudo? No mestrado, a senhora estuda? Não, eu fiz a especialização e da especialização eu fui direto para o doutorado, porque a minha produção científica justificou eu não fazer o mestrado formal. Eu fiz o mestrado pela produção científica que eu fiz também. Fiz o doutorado direto. Aí o Conselho Científico da Universidade analisou a produção e validou como mestrado. Perfeitamente. E essa experiência em Portugal? Essa experiência em Portugal foi preciosa, porque nós moramos lá, eu vou dizer isso, nós colocamos o motorhome no navio, levamos e moramos no parque de campismo. Tá brincando? Pôs o motorhome no navio. Vovós que acompanharam nas escolas por aí o arco-íris. E alunos. De aventura, o que é? Olha só, vamos futucar os vovôs e as vovós, pelo menos para comprar um motorhome.
eram 50 hectares de eucalipto. E naquela época, foi a época do final das guerras coloniais, então tinha muito retornado da África, morando no camping, e eu estava estudando exatamente, como o livro diz, a questão da Revolução e a repercussão do processo de comunicação antes e depois da Revolução, no momento de ditadura e de censura e depois de liberdade, não é? E aí eu tive a oportunidade preciosa de conviver com muito retornado. Isso foi muito acrescentador para mim, além do prazer de morar no camping, né? E aí a gente, de certa forma, era até meio que representantes do Brasil. Quando chegava algum brasileiro, a gente era chamado e tal. Né? Tinha que fazer uma pesquisa no Porto, lá ia a gente com a casa. Tinha que fazer uma pesquisa na Espanha, lá ia a gente com a casa. Aí as pessoas achavam que a gente era... Mas foi ótimo, porque além de viver bem, a gente pôde estudar. É aquela história que eu falei, né? Nós juntávamos o útil ao agradável. Enquanto eu fazia isso, Henrique fazia os estudos sobre a Carta de Caminha. Que ele fez uma pesquisa muito interessante sobre isso. E aqui nós já também vamos já falar sobre esse o achamento do Brasil, a Carta de Peru Vaz de Caminha. Pois é. Bom, aí eu estudei Almeida Faria, que foi um poeta também. Foi um ficcionista, né, da época, que teve uma referência muito grande. Claro que eu estudei a geração, que eu chamei de geração dos cravos, e foram muitos autores, inclusive um deles que até hoje é muito referido, o Lobo Antunes. Foi engraçado que um dia eu estava no campo e ele ligou, porque eu tinha mandado para ele tinha se deparado com um texto meu, com estudo, e achou esquisito, porque como é que uma pessoa que é professora na universidade mora no parque de campismo? Aí ele ligou para lá para saber e pediu para me chamar, e puxa, Lobo Antunes era uma pessoa importante lá, era um escritor de renome, e aí ele me disse, eu não gosto de brasileiro, fui começando assim, eu não gosto de brasileiro, só gosto de Jorge Amado, mas eu vi um texto seu na revista sobre minha obra, puxa, uma professora titular numa universidade do Brasil que mora no parque de campismo, porque um professor titular deve ter varizes na perna e borbulha na cara. Então como é que... Aí ele não entendia mais nada. Aí eu fui explicar e tal, e pronto, e terminamos que ele entendeu e gostou do trabalho e não sei o quê. E depois eu mandei alguns exemplares de livros para ele, valorizou, coisas assim. Mas o Almeida Faria eu escolhi exatamente porque foi a obra que eu tive mais empatia de toda. No final da tese, no final daqui do livro, mas no caso da tese, eu fiz como anexo um texto, para não dizer que não falei dos cravos, e que foi exatamente o estudo geral que eu fiz da geração dos cravos, né? Inclusive está aí Lobo Antunes, Almeida Faria, Maria Velha da Costa e tantos outros, não? São muitos. E depois eu elegi a obra de Almeida Faria porque ela faz o trânsito antes e depois, não é? E aí eu falei da saga lusitana, entre os dois tempos, a transgressão e a conquista, que é o momento da passagem, e depois o Cavaleiro Andante, que é o momento que conta as histórias, e depois o Conquistador, que é o momento. Mas eu quero dizer que eu tomei a coisa do suporte teórico nos estudos, é importante, né? Claro. Então eu estava trabalhando com suporte teórico alemão, da estética da recepção, de Gumbrecht, de Jauss, mas no final eu peguei Calvino, que foi um dos livros muito interessantes que eu li na minha vida, que fala da leveza, da multiplicidade, da exatidão, da visibilidade, da consistência. Então, que naquela época, em 1988, ele escreveu 6 propostas para o próximo milênio, que é esse que nós estamos vivendo. Então, ele achava que nesse milênio a linguagem ia ter essa característica, leveza, rapidez, etc., né? Porque naquela época, não necessariamente não é? Por exemplo, quem escrevia um período longo, a Vieira, era uma forma de mostrar a capacidade de escrever e pontuar bem e tal.
E aí e Almeida Faria já mostra muito desse falar do segundo milênio, desse milênio. Então eu tenho uma parte do livro que fala exatamente dessas coisas que Calvino diz de leveza, rapidez, visibilidade na obra de Almeida Faria. Mas eu fiz questão de referir o Calvino porque é uma obra que eu acho que todo mundo deve ler, inclusive hoje. Porque hoje, quem não fala rápido, com visibilidade, com leveza, não é o vivo. Porque o tempo hoje é assim, não é? Exato. Então, eu acho que ele anteviu esse momento de uma forma muito brilhante. Essa transição da modernidade para a pós-modernidade, essa coisa da fluidez, eu acho que reposiciona também a comunicação do intelectual, do formador de opinião. Veja o que são hoje o formador de opinião meio que às avessas, os influenciadores digitais, com um conteúdo pueril e que muitas vezes atinge muito mais do que o discurso de divulgação da ciência. Exatamente, exatamente. E tanto que, por exemplo, eu sou professora, né? Minha vida profissional foi como professora e pesquisadora. E o professor também tem que se reinventar, não é? Porque a exigência hoje, e a tecnologia está aí para o bem e para o mal. Eu quero entender que é mais para o bem, mas a gente tem que ter os cuidados, porque para você captar a atenção do alunado, com a concorrência que você tem das mídias e dos celulares e não sei o que, é complicado, né? Então você tem que ter realmente uns saques assim de leveza, de rapidez, né? E às vezes, por exemplo, não foi nem com a intenção, mas você observou, meus livros são todos, tem fotografias e tal, é uma forma também de você ter que pensar que o livro, a parte editorial é importante, a forma de apresentação é importante, até o formato da letra, até o papel, né? Todo no livro capta a atenção do leitor. Os livros são belos. Antes de tudo, é a arte porque expressa a beleza. Dostoiévski diz, a beleza salvará o mundo. Pois é. Está salvando através... Não, eu acho que a fotografia, além de ela ser uma linguagem, ela realmente capta a atenção do leitor, né? E assim, por exemplo, e aí volto à tese, né? E assim foi, escrevi, fiz a pesquisa durante 3 anos, depois voltei ao Brasil e concluí a pesquisa aqui, depois voltei outra vez para Portugal para a defesa e a conclusão E aí, eu faço questão de mostrar para você, porque foi importante na minha perseverança, eu dediquei a tese ao meu pai Henrique. Para Ladislau Neto, o meu pai, que com o seu exemplo me ensinou a pertinácia e me fez acreditar que vale a pena perseguir sonhos. Para Henrique, companheiro de sonhos e de caminhada, presença em todos os momentos, porto seguro para mar agitado. Nós vamos falar sobre Henrique para fechar, mas temos falado de Henrique o tempo todo, porque ele é presença, mas é lindo. E ela disse que não é poeta. Professor, o nosso conterrâneo Milton Santos disse que o papel do intelectual é causar desconforto. Hoje, e aí ele frisa, que eu acho bastante oportuno, hoje e sobretudo hoje. Pratica, Simões, qual é o papel do intelectual? O papel do intelectual, antes de tudo, o intelectual escreve para sobreviver, né? Mas ele tem um papel social importante porque o que ele deixa escrito é um legado, se ele é escritor. Você está falando do intelectual que escreve, né? Sim. Então, o que ele deixa é um legado. Então, ele tem uma responsabilidade muito grande com as outras gerações. E eu acho que o que ele deixa e essa responsabilidade tem que trazer esperança. Porque a pessoa sem esperança, sem sonho, fica complicado, né? De viver, principalmente nesses tempos de hoje. E a esperança e sonho traz a ideia de paz, de realização, de perseguição do que se pretende e de aventura de vida. A vida sem aventura e alegria que é o sal da vida, né? Então, o intelectual, eu acho que ele não pode ser aquele sisudo, porque antigamente a ideia do intelectual era uma pessoa sisuda, muito fechada, muito... né? Com aqueles óculos pesados. Ainda bem que existe hoje a cirurgia. Eu mesmo enxergo tudo de perto e de longe. E aqui, com toda a delicadeza que essa fala exige, mas dizer assim que a senhora também, ao longo de sua vida, rompeu estereótipos, com uma linda mulher no meio acadêmico e com uma produção densa
quer dizer, cumpre essa coisa de que as mulheres, no caso do papel do enfrentamento do feminino, né, dessa coisa burocrática que se entende que a bela mulher não pode estar ocupando os espaços de densidade de produção intelectual. É verdade isso também. Bom, não posso ser hipócrita, né? Eu tenho que reconhecer que realmente eu tive a sorte também, olha a sorte de ter... Deus estava de bom humor quando inspirou minha mãe e meu pai. E eu queria falar sobre esse sonho que se sonhou junto, como diria o poeta, e que virou realidade. Porque esse feliz encontro de 2 intelectuais, a senhora e Henrique, 2 espíritos aventureiros e 2 produções robustas, cada uma na sua área, na sua linguagem. Aqui vamos falar sobre o livro de Henrique, muito bem trabalhado, ilustrado. Veja, esse aqui é um trabalho que ele fez, mas ele tem livros mais robustos que isso, né? Ele estudou as cartas do Brasil, né? Não só de Caminha, mas do Piloto Anônimo, então outras cartas que surgiram sobre o Brasil, e deixou inédito um dicionário que ele fez da região desde os primórdios. Você sabe que o Brasil começou aqui, não é? Porque eu publiquei postumamente com Marcelo, com o Henrique também, que é um professor da universidade hoje, que é doutor. E então eu trouxe esse trabalho porque é um trabalho que foi feito nos dos 500 anos do Brasil, né, que ele publicou e que teve uma repercussão muito grande. E as crianças gostam muito porque ficou muito feliz, porque tem os desenhos de Gonzaga, né? E os textos que ele reestudou e escreveu tem uma diagramação também bonita. É importante essa parte, né, de trabalho editorial que dá vida ao livro. Tá aqui para... Inclusive esse trabalho também está em e-book, também pode ser baixado. Você que nos acompanha, filhos e netos, a iniciação dessa compreensão, né, mais alargada do que é a história do Brasil, com ilustrações primorosas. Professor, o tempo acaba sendo nosso adversário, nós estamos chegando ao fim dessa tão agradável conversa. Eu, particularmente, com o olhar aqui de quem aprende, eu não ficaria aqui horas conversando contigo, mas a televisão tem suas limitações. Queria pedir para que a senhora deixasse uma mensagem final para os jovens leitores. Durante toda a sua fala, a generosidade transbordou, porque a senhora fez referência a todos aqueles que de alguma forma contribuíram direto ou indiretamente com a robustez do seu trabalho, com o alcance desse trabalho, sejam seus orientandos, sejam o corpo administrativo e técnico da universidade, sejam os pioneiros que ao seu lado fortaleceram esse movimento para nós termos a universidade como temos hoje. Então essa generosidade já foi meio que agradecendo e colocando essas coisas, mas deixar uma mensagem para quem nos acompanha. Vocês vão poder acompanhar a entrevista escrita com a professora Tica também no site da Via. Vocês sabem que parte dela, né, porque ele é o nosso roteiro, mas aqui a conversa ganha outras dimensões. Então é isso, agradecer a sua presença, dizer que estou muito feliz, já fica o convite para retornar, fica também o convite para que estejamos juntos no Essa Gente Grapiúna, no nosso programa que também vai falar sobre a identidade da cultura da nossa gente, e realmente dizer muito obrigado. Eu escrevo hoje um capítulo feliz da nossa história aqui no Via Literário, junto com a Adriano Gaspareto tá ali, Gabriel Xavier, a nossa equipe de edição da TVI, mas pessoalmente muito feliz em ter a oportunidade de conversar, entender um pouco melhor sobre a sua contribuição, sobre a sua obra, e estar próximo de Tica Simões, que é essa entidade, na melhor das referências, que está ao lado de Rui Póvoa, Ciro de Matos, Jorge Amado e Adonias Filho, no panteão dos grandes nomes da nossa literatura. Bom, eu quero eleger as minhas netas e a minha bisneta, Cecília, que está chegando, que vai chegar daqui a pouco, como representante da nova geração que vai levar este Brasil para frente e deixar uma mensagem de esperança, de pertinácia e de busca de sonhos para que tenhamos um Brasil melhor, alegre e de fortalecimento de toda a beleza que nós temos aqui, para nos encantar e encantar o mundo. Maravilha. E assim nós chegamos ao fim do Vozes Literárias, do Via Literária Encontros em Prosa e Versos, para você.
Elas é arte. Eles não é arte. Elas é arte que expressa vivências comuns em comunidades periféricas. Eles não é arte. É produto de consumo das massas. Elas é arte que, em sua estética, expressa as sensações do corpo. Eles não é arte, é pornografia. Elas é arte que subjetiva a banalização diária da violência que vivem. Eles não é arte, é apologia à violência e às drogas. E seguia madrugada adentro a discussão que pendia como cabo de guerra entre a visão de higienização e embranquecimento da cultura e a de que aceitar aquelas músicas como arte seria perder a oportunidade de apresentar outras formas de expressão estética das sensações, emoções e subjetividade. As verborrágicas latinhas de cerveja disputavam espaço com as permissivas taças de vinho, mas de vez em quando se uniam anarquicamente contra os interlocutivos discursos pacificadores, ou em cima do muro mesmo, daqueles que acompanhavam o emocionante ping-pong filosófico, emocionante para uns, entediante para outras. A hora avançava e antes que o tédio de uns e a fome de outras ditasse o fim do encontro, era necessário prolongá-lo, esticá-lo em um lugar que servisse uma comida quente. E embora ainda com olhos avermelhados pelo vigor daqueles exaltados argumentos ou pelo cansaço, foi proposto como destino final aquele boteco próprio para quem não quer que a noite termine, mesmo que o sol apareça. Sim, existem bares com essa especificidade, e o boêmio que se preze sabe qual é. As estreantes da noite que nunca tinham ido ao famoso bar, suscitando questionamentos sobre quais seriam seus planetas de origem, nunca imaginaram comer um sarapatel às 4 da manhã. Nunca imaginaram sequer comer nesse horário. A comida pesada ajudou a sedimentar a discussão que por ali só se escapava em farpas, agora mais carinhosas e bem-humoradas, ou talvez mais preguiçosas do que provocativas. Foram feitas quentinhas para que a madrugada renascesse em algum almoço, e pela primeira vez na noite, que já era dia, consensualmente concordaram com o fim. Aquela que tinha levado o sarapatel o tinha com a sacralização de um ritual de amizade e seria desrespeito comê-lo sem a devida celebração. E numa troca de algumas mensagens ficou definido onde seria a solene culminância daquelas sobras. E o sarapatel do bar, inimigo do fim, ressuscitou na mesa das amigas que gargalharam em cima e embaixo de tudo aquilo que deliciosamente apimentava a conversa e que o que menos importava era saber se era arte ou não. E no Vitrine da Via de hoje nós temos indicações em não ficção e em poesia. Começando por Oswaldo Júnior, Epifanias Pedagógicas. Diálogo sobre educação, incertezas curriculares e questões formacionais. Um livro que traz reflexões pragmáticas e práticas sobre o uso da educação como um instrumento e como uma ferramenta a ser utilizada no dia a dia. Nós temos um estudo de doutorado de Helenilda Alves Brandão, o adolescente desconectado em teias de relações, no qual ela reflete sobre as relações familiares e sociais do jovem inserido nessa era digital. Nós temos aqui Renata Poeta. Como diria o grande poeta José Paulo Paes, a poesia é brincar com palavras, e aqui a gente vê uma grande brincadeira com as letras e com a forma que elas aparecem, tanto escritas quanto com o sentido que elas têm a representar. E nós temos aqui duas antologias que marcaram décadas aqui na região Grapiúna e que revelaram talentos, organizado pela professora Maria de Lourdes Neto Simões, que provavelmente todos conhecem por nome de Tica Simões. Nós temos os Poetas Novos da região Cacaueira e uma versão reduzida, a Pequena Antologia de Novos Poetas da região Cacaueira.
esse livro não apenas reuniu poetas, como revelou novos talentos, que hoje são grandes nomes da poesia, como Yolanda Costa, Aldo Bastos, Geni Xavier. E além da seleção e da publicação, a gente tem um estudo e um acompanhamento da produção e da publicação desses autores. Então foi realmente uma publicação que impulsionou a vida poética da nossa região. Esse foi o Vitrine de hoje. Chegamos agora ao momento musical do Via Literária Encontros em Prosa e Verso. E hoje, como eu prometi algumas edições anteriores, ele está de volta. É um grande nome da nossa música, alguém que há mais de 3 décadas distribui seu talento em várias dimensões da cultura regional, seja em grupos, seja individualmente, na vida noturna da nossa cidade, em projetos culturais. Mas eu não vou falar muito não, porque hoje quem vai falar é ele, Cristiano Reis. Olá, Rafael, tudo bem? Seu retorno foi uma promessa cumprida e algo esperado por muitos de nós daqui, dos que nos acompanham. Então, fala um pouquinho pra gente da sua trajetória. Que bom estar retornando aqui, né? Fazendo parte mais uma vez desse programa maravilhoso. Falar um pouco da minha trajetória dos bares, né? Por exemplo, eu falando da transição de músico, baixista para o barzinho. Eu comecei com voz e violão no barzinho, né? Pra quem não sabe. Eu cantava nas bandas, tocando contrabaixo, nunca fui o cantor principal. E em 2002 para 2003 que eu decidi a começar a fazer voz e violão, fazer um repertório de bar e tocar. O Silvano me deu a oportunidade de estar participando com ele. Silvano, Memé Santana, toda essa turma. E comecei a cantar, tocar, e estou hoje, até hoje, fazendo som, solo, Cristiano Reis. Maravilha. E é digno de que se registre, num meio em que a vaidade impera, e a generosidade dessas pessoas em construir junto e dar espaço, né? Com certeza. Então, Silvano deu esse espaço a você. Você aqui hoje me falou de vários nomes que nós podemos trazer para cá. Então, são traços dessa generosidade que a gente precisa valorizar. Cristiano, como é que o empresário, a família, o dono de bar e restaurante lhe encontra para chamar você para animar uma festa familiar, um evento corporativo, ou para colocar a agenda dos bares e restaurantes aqui de Itabuna e região? Certo. Contato é o 73991202000. Contato do WhatsApp, né? 73991202000. Redes sociais, Cristiano Reis. Cristiano com CHR, Reis com Z. E me segue lá, por favor. Acompanhar o trabalho. É isso aí. Então vamos lá, vamos para encerrar o nosso encontro, o Via Literária Encontros de Prosa e Verso, mais um de Cristiano Reis, para deixar você animado e assim, embalado com o som e o talento de um artista da nossa região. Toda vez em que você pensar em mim, acredite que eu não sei viver assim. Telefona pelo menos pra dizer que você também não pode me esquecer. Na verdade a tua ausência dói demais. Eu te juro que nem sei se sou capaz de aguentar mais um minuto nessa espera, nessa eterna sensação de solidão. Ah, meu coração, libera esse teu grito, solta a tua voz de animal faminto. Diz que troca a vida inteira por um pouco de ilusão. Diz pra ela que sou louco de paixão. Te amo demais, se eu tenho você, o resto tanto faz. Nada vai mudar o rumo desse amor, porque a vida só tem graça desse jeito. Te amo demais, não sei mais viver tão longe de você. Volta, por favor, aonde você for. Eu preciso te encontrar no meu caminho.
E é falando de amor que nós encerramos o Via Literário, encontros em prosa e versos amorosamente feito para você.